Ao longo deste trimestre, estamos aprendendo lições maravilhosas sobre tesouros da verdade, maiores lampejos de luz. E especialmente as últimas lições, nós fomos levados a considerar as cenas finais da história deste mundo. Aquilo que estará acontecendo nos últimos dias deste mundo ou desta história de pecado. E na última lição nós consideramos quando finalmente pecado e pecadores serão destruídos e se tornarão cinzas debaixo da planta dos pés de todos os salvos. Não restará mais vestígio de pecado, não restará mais vestígio desta história, exceto algo que ficará marcado por toda a eternidade, que serão as marcas em Cristo do seu sofrimento, da sua morte, os cravos nas mãos, os sinais, enfim, daquilo que ele recebeu, porque ele nos amou e nos amou de tal forma que pôde nos resgatar. E finalmente, então, os salvos, e creio que nós, se assim desejarmos e buscarmos, nós estaremos entre aqueles que desfrutarão da abençoada herança dos santos, a herança dos salvos, daqueles que poderão desfrutar da eternidade. Inclusive, este é o título da lição que vamos estudar hoje, a herança dos santos. Então, nesta lição, nós vamos ter um olhar panorâmico, não muito detalhado, porque a própria palavra de Deus faz menção de que nós não podemos sequer imaginar, ou aqueles que tiveram o privilégio de ver não encontraram palavras na linguagem humana para descrever aquilo que viram, aquilo que Deus tem preparado para os seus. Mas nós teremos um olhar panorâmico sobre o que está reservado para os salvos, o que está reservado para os redimidos, a herança que será a habitação eterna de todos aqueles que hoje estão fazendo decisões e escolhas que culminarão com a sua salvação. Então, lhe convido para estarem atentos a isto que estaremos estudando ao longo desta lição. O verso de 1 Coríntios, capítulo 2, 9, o apóstolo Paulo fala exatamente sobre o que nós estávamos mencionando. Como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Não existem palavras humanas para descrever. Não existe uma percepção completa, mesmo do apóstolo Paulo, que teve o privilégio de ter uma visão sobre os céus, nem da própria irmã White, que teve também este privilégio. Não houve forma deles colocarem na nossa linguagem a herança dos santos, aquilo que Deus tem reservado e preparado para cada um de nós. A inspiração ainda nos diz: quando Deus entregou Cristo ao nosso mundo, doou todos os tesouros do céu nessa dádiva. Não reteve nada. Era-lhe impossível fazer algo além do que tinha feito para levar humanos ao arrependimento. Não economizou nada que pudesse usar para a salvação deles. O maior dom necessário, e que era necessário, para o resgate da humanidade, Deus entregou, e Cristo veio, viveu aquela vida perfeita, deu a sua vida, entregou a sua vida em nosso lugar para nos resgatar. E não apenas isso, agora para os resgatados ele tem uma herança maravilhosa. Sobre tudo isso nós estaremos então estudando e considerando no decorrer desta lição. Vamos ao primeiro tópico, o estado original. Irmão Edson, o que Deus preparou para a obra coroadora da criação e por quê? Então, antes de responder à pergunta que foi feita,
qual era a obra coroadora. Daí sim, o que Deus preparou para ele e por quê. Interessante que esta lição, ela fala de uma herança, e nós temos uma herança presente e uma herança futura. Quando Deus criou este mundo, Ele criou de forma muito perfeita. E eu fico imaginando, porque quando chegamos atualmente em um lugar bonito, admiramos aquele lugar. Mas quando Deus criou a terra, ela era muito mais bela do que tudo que podemos ver hoje. E segundo a palavra de Deus, tudo foi criado pela palavra do Senhor. Porque Deus falou e tudo se fez. Ele mandou e tudo apareceu. Mas agora vem a obra coroadora. A obra coroadora foi algo especial, que foi a criação do ser humano. Então, quando Deus criou Adão e Eva, ali Ele estava coroando todo o seu trabalho. Então, de forma mais presencial, agora não apenas falando, mas com suas próprias mãos, Deus criou o homem e esta é a obra coroadora de Deus. Exato. Então Deus criou o homem, que é a obra coroadora, e não o colocou num lugar estéril, num lugar sem beleza ou no meio de um deserto, né? Mas ele colocou num lugar muito especial. Interessante. E Deus colocou o homem com propósito, porque o ser humano foi criado para povoar a terra. Aquela terra bonita, bela que Deus havia criado, não deveria ficar vazia. Então o ser humano ia crescer, multiplicar e encher a terra. E este ser humano, criado à imagem de Deus, que foi a obra coroadora, então tinha uma missão especial, que era glorificar a Deus, representar Deus aqui neste planeta. Essa semana eu estava considerando uma obra que fazia menção sobre a criação e dizia assim: Deus poderia ter feito tudo de uma forma completamente diferente, com possibilidades infinitas. Assim como quando pegamos uma folha de papel para fazer um desenho e fazemos ali o desenho, né? Geralmente, colocamos no papel o melhor da nossa habilidade. Né? Então, aquele que tem o conhecimento técnico e as habilidades ali do desenho, fazem desenhos que parecem fotografia, de tão perfeito que o desenho fica. A criança, ou mesmo no meu caso, que não sou nenhum artista e desenhista, ao fazer um desenho, tento colocar o melhor daquilo que conheço e minha mão consegue fazer os traços. Então, quando nós olhamos para a criação tanto do planeta no aspecto físico externo, de animais, plantas, a organização entre mares, rios e tudo mais, e o ser humano, nós podemos ter a certeza de uma coisa: Deus pegou uma folha branca e colocou o melhor de si. Então, aquilo que Deus colocou na criação era o melhor que podia ser feito. Deus não fez algo assim que, pode ser melhorado. O melhor estava ali, tanto na natureza, nos animais e tudo mais, como também na criação do ser humano. Tanto é que se tornou a obra coroadora dele, né? Perfeitamente. Essas ilustrações nos ajudam bastante. Mas eu ainda devo dizer que nossas ilustrações são falhas. Com certeza. Por quê? Porque o ser humano ele está num processo de aperfeiçoamento. Então, hoje fazemos um desenho e fazemos da melhor maneira possível. Mas pode ser que daqui a alguns dias adquirimos mais habilidades e fazemos um desenho ainda melhor. Isto não acontece com Deus. Exato. Deus faz de forma tão perfeita que não precisa de mudança. É por isso que Deus não muda, porque está tão perfeito que qualquer mudança seria para pior. Então, por isso não muda. Deus, por ser Deus, né, como característica, é a plenitude de tudo, né? Sem mudança. Não existe um momento que Deus vai pensar, poxa vida, eu poderia ter feito o melhor, né? Exatamente. Enfim, mas é algo
maravilhoso de nós refletirmos. Deus fez tudo perfeito. Agora, vamos à pergunta B. Descreva as consequências da rebelião contra o propósito original de Deus. Então, quando aconteceu a rebelião, essa rebelião impactou neste mundo perfeito que Deus havia feito e na sua criatura perfeita também. E de que forma? Primeiramente, é bom descrever que a rebelião foi uma desobediência a Deus. Porque Deus disse para Adão e Eva que eles poderiam comer de todas as frutas que haviam no Jardim do Éden, menos de uma. E num processo de rebelião, então eles transgrediram. Primeiramente, Eva comeu do fruto, levou para o seu esposo, ele também comeu, e agora vem aqui as consequências. Primeira, Adão e Eva se sentiam muito bem ali no Jardim do Éden. O próprio Cristo comparecia diariamente no jardim e mantinha um relacionamento pessoal com Adão e Eva. Mas a partir do momento que Adão pecou, ele agora se distanciou de Deus. E quando Deus chegou na viração do dia para falar com Adão, Adão não estava no lugar onde deveria estar. E agora Deus pergunta: Adão, onde você está? Será que Deus não sabia? Claro que sim, Deus sabia, mas ele estava dando uma oportunidade para Adão reconhecer o seu erro e pedir perdão do ato que ele havia cometido. Mas naquele momento, então Adão, ele escondeu o seu pecado, tentou jogar a culpa na própria esposa, a esposa tentou jogar a culpa em Deus, e a partir de aí eles começaram a sofrer as consequências. Não puderam mais permanecer no Jardim do Éden. Agora eles começaram a ver as plantas murcharem, a morte começou a entrar ali na própria terra e eles sentiram as consequências do seu pecado. Então foram consequências imediatas, né? Ainda que não morreram, e nós vamos ver já na próxima pergunta esse aspecto, mas a morte já começou a existir neste mundo perfeito que havia sido criado anteriormente. Então, de forma objetiva, o irmão Edson mencionou como consequências, né, imediatas, esconder-se de Deus, né? Antes era um prazer estar com Deus. A partir do pecado se tornou um momento a ser evitado. Então, esconderam-se de Deus, a acusação. Então, tão logo a pessoa, tem um texto ainda que faz menção de um outro aspecto, fala assim, que uma pessoa, quando ela comete o pecado, ela também já se torna uma tentadora, né? Tem um aspecto assim, e foi o que aconteceu com Eva. Nós já nos tornamos agentes de Satanás e foi isso que aconteceu com Eva. Houve a acusação e aí a questão da degeneração e também da morte sobrevindo à humanidade. Agora, a sentença que existia contra eles era de que no dia em que eles comerem, certamente deveriam morrer, pois o salário do pecado é a morte. Então a pergunta C nos questiona assim: por que o ser humano continuou vivendo após ter pecado e o que o plano da redenção envolve? Aqui nós percebemos o grande amor de Deus e também a sua previsão, porque Deus conhece o fim desde o princípio. Então Deus sabia que Adão e Eva haveriam de pecar. Não é que Deus predeterminou isto, mas Ele previu. E nesta previsão, então Deus agora já criou um plano, o plano da redenção. E o próprio texto de Apocalipse 13 diz assim: Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então Cristo já é considerado o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo. É por isso que Adão e Eva não morreram de imediato. Mas precisamos também frisar que a vida de Adão e Eva era para ser uma vida eterna,
uma vida livre de sofrimentos, livre de dores, livre de preocupações. A partir do momento do pecado, eles perderam o direito de uma vida eterna. Eles perderam o direito de uma vida feliz, completamente feliz. Tanto é que Adão e Eva sofreram consequências drásticas logo após a retirada deles também do paraíso. Então, isto mostra que Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus providencia o nosso resgate, mas nós sofremos também consequências quando desobedecemos a Deus. Então, eles não foram destruídos porque já havia uma provisão, né? Que é aquilo que nós conhecemos como o plano da redenção. Por mais que Cristo veio a morrer, ou seja, concretizar esse sacrifício, derramando o seu sangue na cruz do Calvário, cerca de 4.000 anos após a criação, mas daí nós vimos em lições anteriores que através do sacrifício dos animais, esses já apontavam para esse sacrifício. E esse sacrifício já tinha o seu valor já desde então, né? Por esse verso mencionado aqui, criado o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Muito bem, então aí já estava o resgate apresentado para a humanidade. Uma frase muito bonita que apareceu nas notas da lição, esta que é a nota desta pergunta. É uma nota de 2 linhas apenas, mas diz assim: Cristo já era o Redentor antes e continuou sendo após a encarnação. Então, durante aquele período que nós chamamos de Velho Testamento, Jesus já era o Redentor e continuou sendo e continua sendo, né, o nosso Redentor. E daí essa última frase: assim que o pecado ocorreu, surgiu um Salvador. Então não foi algo que Deus foi pego desprevenido. Não, tão logo o pecado aconteceu, o plano entrou em execução, né? Então, com a figura de um Salvador, de um Redentor para a humanidade. E nós só temos a agradecer a Deus por isso, porque se não fosse por esse Salvador, toda a espécie humana estaria condenada à perdição. Mas Deus proveu um resgate que foi válido para Adão, foi válido para toda a humanidade. E todos aqueles que aceitaram estão guardados, né, para o dia da ressurreição, para finalmente receber a herança dos santos. Mas quanto a mim e a você, cabe hoje nós fazermos a decisão e a escolha de aceitarmos esse resgate que foi provido por Deus para todo pecador. Amém?